Boa noite com Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos cantar o hino de número 204. Deus é meu abrigo em todo vendaval. 204 do nosso cântico. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de quem temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Graças a Deus. Não, Billy, por favor, pega a bateria da coisa para mim lá. Vamos cantar o 200 e... Eis marchemos para aquele bom país, 211. Eis marchemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar.
Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Em avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Até o amanhecer o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre feliz, vai com ele descansar. Revestidos da confiança de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eu convido meu esposo para nós cantarmos o hino. Fique aqui atento, vamos cantar o 212 e depois nós vamos cantar 212. Eis que surge um povo forte revestido de poder. Eis que surge um povo forte revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis
o vento é descido e o fogo do céu cai, podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dá-te as visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando a outros vai, poderás então dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Graças a Deus. Vamos cantar então. M. Jesus está para voltar, da glória para nos buscar, para a cidade santa, para sempre com Ele morar. Na Bíblia está escrito e você pode procurar. Jesus virá com os anjos para o céu a igreja levar. No céu vai ser uma festa, a festa maior que há. Os anjos tocando as trombetas quando a igreja chegar. No céu vai ser uma festa, a festa maior que há. Os anjos tocando as trombetas quando a noiva chegar. Amigo que estás nos ouvindo, preste bastante atenção. Aceite a Cristo hoje, o amanhã não pertence a nós não. Jesus está te chamando, como você está? Prepare a sua alma para com Cristo morar. No céu vai ser uma festa, a festa maior que há. Os anjos tocando as trombetas quando a noiva chegar. No céu vai ser uma festa, a festa maior que há. Os anjos tocando as trombetas quando a noiva chegar. Igreja, ficai sempre pronta para com Cristo subir. A festa será muito linda lá no céu com os anjos ali. Pelos olhos da fé eu contemplo Jesus nos dizendo bem-vindo. Coroado de glória seremos eternamente, amém. O céu vai ser uma festa, a festa maior que há.
os anjos tocando as trombetas. Quando a noiva chegar, o céu vai ser uma festa, a festa maior que há. Os anjos tocando as trombetas, quando a noiva chega. Graças a Deus. Deus continua abençoando. Passa a palavra, pastor. Graças a Deus. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Esta mensagem, a grande luz resplandecente, tem muitas partes boas nela, mas eu quero falar só umas poucas palavras. Eu estava analisando hoje de manhã, no sentido da instrumentalidade. A instrumentalidade é uma coisa muito tremenda. Todas as vezes que a gente vai tocar, não sei se os irmãos vão entender o que eu quero passar para os irmãos, mas todas as vezes que vai tocar dois instrumentos juntos, é preciso que haja uma correção. É preciso que haja alguma correção. Por quê? Porque se aqueles instrumentos não estiverem em perfeita harmonia, não tem como tocar. E eu levo isso para o espiritual. Se todos nós não estivermos em um só acordo, na adoração, em tudo que nós formos fazer, não estivermos em um só acordo, não tem como, é que a Bíblia fala, né? Não tem como dois andar juntos se não estiver em pleno acordo. E mesmo assim, a própria instrumentalidade, ela nos dá essa explicação. Para não ficar só com as escrituras, nós pegamos as coisas materiais para tipificar as espirituais e tudo dá certinho, né? Porque o irmão Branda sempre falava, e nas suas mensagens sempre ele fala, né? Que se nós estivermos em pleno acordo em tudo aquilo que nós formos fazer, não tem como Deus não trabalhar conosco. Por quê? Porque estamos em um só acordo, em um só pensamento e em um só coração. Mesmo assim é o casal, mesmo assim é tudo que nós vamos fazer. Se nós não tivermos um acordo pleno com os nossos companheiros de trabalho, se estiver tudo em harmonia, né? Se torna uma desarmonização, como é os instrumentos. Quer dizer, se a sala chegar lá de Xinguara e nós não tiver um tempinho, o Billy faz essa parte, né? Sempre ele faz essa parte, para nós acertar o instrumento, para que possamos tocar juntos, senão não tem como tocar. Quando eu chego lá, da mesma forma, eu tenho que chamar um pouquinho a parte para nós acertar o instrumento, para que nós possamos tocar, porque senão um vai tocar sozinho, ou o outro vai tocar sozinho, né? Então isso a gente leva para o espiritual, e o irmão Branda sempre fala sobre essas coisas, para que nós possamos estar em um só pensamento, em um só coração, porque nada parará no nosso meio. Quer dizer, qualquer coisa que nós pedirmos a Deus, Deus responderá. Então isso me deixou hoje de manhã pensativo no sentido de observância dessas coisas, né? E saber que Deus está sempre nos corrigindo para isso. A mensagem hoje de manhã, numa simplicidade, foi uma correção. Eu vi que foi uma correção através dos ensinamentos de Paulo, que o pastor mencionou. Eu não consigo lembrar quase nada, porque às vezes a gente passa um pouco da memória, mas de qualquer forma a gente viu claramente que foi uma correção da parte de Paulo ali, para nos trazer a centralidade dessas coisas, para nos trazer a ver que precisamos de estar em plena unificação, em plena união de fé e encorajamento, para nós vencermos os males que estão sempre vindo sobre nós. Porque senão, se ficar um para aqui, outro para ali, outro para lá, às vezes até no sentido mesmo da fé e tudo,
aí vai ficar complicado para nós vencermos. Mas se nós mantermos, por isso que o profeta fala naquela mensagem que sempre coloca na parede, pastor, acho que o senhor tem lá em Xinguara, né? Quando o inimigo vier, permaneçamos unidos, né? Permaneçamos unidos e com coragem, que nós venceremos tudo aquilo que vem contra nós, nós podemos vencer. Mas se há uma desarmonização, fica igual ao instrumento, vai ficar você lá, eu aqui, outro acolá. Mas se haver uma unificação, tudo estará bem, tudo estará, nós estaremos vencendo tudo aquilo que pode vir contra nós, nós venceremos. Mas se há uma desarmonização, aí não tem como vencer, porque existe até um velho ditado, né? Que o povo unido jamais será vencido, é um velho ditado popular. Então, na fé, a gente vê a mesma coisa, porque se nós estivermos um pensando uma coisa, outro pensando outra, e deixa que as coisas aconteçam, eu estava até dizendo para minha esposa um dia desse, nada acontece por acaso, nada, tudo está no plano de Deus. O dia que nós vermos e pararmos para observar que tudo está no propósito de Deus, nós vamos deixar de preocupar com muita coisa, porque às vezes a gente fica preocupando, vendo esses celulares, essas coisas todas aí, tantas coisas, nós paramos de ficar preocupados com muita coisa que está acontecendo até aos nossos redores e tudo mais. Nós voltamos mais a ler as mensagens, ler a Bíblia, e estaremos mais unidos e nessa harmonização da palavra, porque enquanto nós não entrarmos nessa harmonização da palavra, nós vamos ficar um para aqui, outro para ali, outro para lá, né? Mas quando nós entrarmos nesta harmonização da palavra, aí tudo estará acontecendo para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus abençoe. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. É bom ouvir. Ouvir sempre é melhor do que falar, né, irmão? Meu Filemão gosta de falar, irmão? O próximo culto é o senhor. Mas, falando disso, Paulo pela manhã falou para nós que nós não estamos derrotados. A irmã Elias veio, começando lá com os destaques, né? O pastor Pimentel veio e falou do cardume. Não vai sofrer os predadores, cardume de Deus, o povo quando subir. Aí eu estava lembrando, né, até agora a igreja estava um cardumezinho, pode chegar um pescador lá, né, e fisgar algum irmão e levar, levar lá para o grupo dele. Agora o irmão Elias fala acertar os instrumentos, aí eu levei para o nosso espírito, né, acertar o nosso espírito com a palavra, para não sair um de um jeito, outro do outro. O profeta fala que todo pregador deve ir meia hora antes acertar o seu espírito com a palavra para ele poder vir pregar, não é isso? É para não sair a coisa diferente, não dar um sonido incerto. Mas tudo é uma mensagem. Isso que o irmão Elias falou aqui é uma mensagem já. E é só ampliar ela no nosso pensamento e saber que nós não podemos estar dividido. Tem dia que a gente está dividido com a gente mesmo. Tem dia que nem a gente não está certo com a gente mesmo. Então você está dividido. Tem dia que nós estamos divididos com o espírito nosso. E Paulo falou em outras ocasiões que a carne luta contra o espírito, né? Então é uma divisão terrível. E o espírito luta contra a carne. Mas um tem que ceder para o outro, porque os dois têm que seguir junto. Então nós ouvimos muitas coisas nessa noite que já é uma pregação, desde aquela participação dos evangelistas ali, os louvores, né, que foram cantados, bastante louvor, muito inspirado, os nossos louvores aqui. E o que dizer? Jesus está bom para você? Eu estava lembrando de outra coisa, irmão. Jesus sempre foi bom para mim. Tem gente que fala assim: você está gostando de tal lugar? Aí eu falo para as pessoas: todo lugar é bom.
Se quem está naquele lugar for bom, então todo lugar fica bom. E Jesus foi bom para mim lá quando eu batizei, na cidade que eu nasci e criei. Depois Jesus foi bom para mim, o mesmo Jesus em Paragominas, depois o mesmo Jesus ali em Tailândia, depois Canaã, Parauapebas, o mesmo Deus, bom o tempo todo. Então Deus, ele é bom para nós o tempo todo. E não é uma coisa de que Jesus está bom aqui e Jesus não está bom ali. Você já pensou nisso? Não, vou sair aqui dessa congregação e vou para outro lugar porque Jesus lá está melhor do que aqui. Como que Jesus fosse uma coisa temperada à mão de seres humanos. Não é, Jesus é bom, eternamente bom, e Ele não tem como deixar de ser bom o tempo todo. Então pastor Pimentel falou ali dos anos que vão vir, dos 3 anos, depois mais 1000 anos, né? 1000 anos, 1003 anos e meio, porque tem 3 anos e meio, né, que é da Santa Ceia. Depois nós vamos para um evento, que nem disse o evangelista César Henrique, um evento de 1000 anos. Nós vamos estar num evento chamado Ceia das Bodas do Cordeiro por 3 anos e meio. Aí vai cessar a nossa luta, essa peleja nossa vai cessar, essa insegurança, essa falta de equilíbrio às vezes, a velhice, tudo vai cessar. E nós vamos ficar ali 3 anos e meio, na casa do Pai, não vai faltar nada, enquanto Moisés e Elias pregam para os judeus. Estamos em casa, resguardados. As coisas que Deus faz é tão bem feita que Ele não é um Deus de confusão. Ele trata com o judeu, depois que Ele terminou com os judeus, Ele trata com o gentio de forma longânima. Terminou com o gentio, Ele tira do gentio o povo zeloso, especial de boas obras, leva para casa, ceia com aquele povo. Enquanto isso, ele está ali naquela festa e Moisés e Elias estão pregando para os judeus para tirar os 144 mil. Então, depois de tirar dos 144 mil, aí vem ceia o milênio, né? E entra a eternidade depois, sem a gente falar muitos detalhes do que vai acontecer nesse intervalo de evento para evento. Tem a guerra do Armagedon e tem tanta coisa aí na frente ainda. Mas só de pensar que nós estamos nesse programa de Deus, nós já ficamos felizes. Só de pensar que tem uma cadeira para você ali, que você vai ocupar ela, já é um motivo de felicidade. E não requer muito esforço nosso, a não ser nos manter unidos, firme na fé, olhando pela fé nas coisas que hão de vir depois dessas. Então nós vamos ler aqui uma parábola que encontra em Mateus 25. E aí nós vamos seguir aqui com a mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Nós tivemos já a oração, né? Nós fizemos aquela parte ali com o programa, nós tivemos a oração. E nós vamos orar mais no final. É a parábola das 10 virgens. Temos que estar preparados, temos que estar unidos.
temos que estar buscando nos encher o tempo todo do Espírito Santo de Deus e nos encontrar firmado naquela rocha porque na realidade a nossa fé não pode ser movida por murmúrio. A nossa fé está edificada na palavra. Não tem ninguém mais que tenha uma palavra que vá além da palavra, uma verdade que vá além da verdade, uma mensagem que vá além da mensagem do profeta, ou um consolo que vá além do Espírito Santo, ou um preenchimento que vá além do Espírito Santo, ou não tem. Eu acredito assim, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a gente fica lamentoso de ver as pessoas tão vazias, as pessoas estão tão vulneráveis no espírito, ao toque do que diz um, ao toque do que diz outro. A alma não é assim, a alma ela está alicerçada naquilo que diz o Senhor, na palavra, na mensagem. Então nós vamos ler aqui, porque essas virgens prudentes, elas estavam firmadas, ancoradas, cheias do Espírito Santo, e elas não titubeavam, elas estavam atentas ao movimento do esposo, do noivo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças por tua palavra e pedimos que o Senhor acrescente suas bênçãos à mesma e nos ajuda, para que possamos, ó Deus, ser prudente, como disse Jesus, prudente como uma serpente e simples como uma pomba. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoa na continuidade desse culto, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, e nos fortaleça na tua graça e no teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Prudente significa aquele que é prudente em ler, é prudente em orar, é prudente em ir ao culto. Esse é o prudente, né? Crente prudente. As loucas, os crente louco é aquele que não está aí para se preparar. Ele está apenas banqueteando-se da festa juntamente com os prudentes. Só que vem a hora que a coisa é exigida individualmente, como foi aqui. As prudentes tinham azeite,
As nécias, as loucas não tinham azeite, não tinham condição de subir. Então, mais adiante, Jesus vai dizer aqui que temos que estar percebido, porque o momento e a hora ninguém sabe. Mas aquele que está preparado, irmão, até dormindo ele está preparado. Sabia disso? Ah, não, se Cristo vier eu tenho que estar acordado. Não, você pode estar dormindo. Pode estar 11h30, 1 da manhã, 4 da madrugada. Se você é o preparado do Senhor, você está preparado em qualquer circunstância, em qualquer momento, no trabalho, em casa, no emprego. É um preparado. Porque Enoque estava preparado no labor do seu trabalho, Noé estava preparado no labor do seu trabalho, Eliseu estava preparado no labor do seu trabalho. Então, a nossa lida diária não nos desprepara. Então, a igreja do Deus vivo agora, outra noite eu estava comentando com uma ótima pessoa sobre a doutrina do milênio. Tem a doutrina do milênio, a doutrina da nuvem. E isso aqui é o profeta que está falando nessa mensagem, o livro da vida do Cordeiro. De que ano é essa mensagem? Já tinha a doutrina do milênio. Essa mensagem aqui, ela é do dia 3 de junho de 1956, Tabernáculo Branco. Eu estava falando com uma amada pessoa sobre a doutrina do milênio. Eu disse, eu creio no milênio, porque há muitas sombras do Velho Testamento que falam que haverá um milênio. Tem de haver muitas sombras. Dizem, a igreja passará pela tribulação? Eu disse, não. A igreja não pode passar pela tribulação. A igreja, isso é, a igreja noiva. As virgens prudentes não passam pela tribulação. Ela tem de ir antes da tribulação. É o período, é o momento que o noivo vem e leva ela. Ela não pode passar pela tribulação, porque um homem não tomaria uma noiva e colocava para ser tormentada, purgada, para poder se preparar para ser sua esposa. Ele a ama como donzela, como moça. Veja, aí ele mostra aqui as sombras. Veja que Noé, no princípio, o Antigo Testamento, toda a lei que era uma sombra dos bens futuros. Agora, antes que o período da tribulação viesse primeiro, Enoque subiu. Enoque não teve que passar pelaquele tribulação terrível que Noé passou. Noé foi o tipo que continuou como as virgens adormecidas, como as virgens loucas. Mas Enoque foi transladado pouco antes da tribulação vir. E Enoque foi tomado e não foi achado, pois Deus o tomou. Amém. Tipo da ida da igreja, da noiva. Noé o observou. Quando ele viu Enoque ir, ele sabia que era hora de entrar na arca para ser transportado pela tribulação. Então tinha, irmão, tinha um acerto, tinha um sincronismo entre Noé e Enoque.
porque o profeta chega a dizer que Noé observava a Enoque. Noé dizia: no dia que Enoque desaparecer, então aí vem tribulação, aí vem problema, aí vem chuva, aí vem a destruição do mundo. E quem ficar para a tribulação, no dia que ele vê que a noiva, a virgem prudente, desapareceu, aguarde, porque virá 3 anos e meio de tribulação para o mundo gentio, e quem ficou já vai entrar na tribulação. A Bíblia diz: havia 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, e 5 eram sábias, 5 eram loucas, e todas eram virgens, cada uma delas, mas 5 eram sábias, e tinham azeite em suas lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. E o noivo veio, e as que tinham azeite entraram. Veja, a transladação, ir com o noivo. Eu estava pensando, quando a gente lê essas coisas, a gente viaja muito, muito, muito alto. Quando pensamos em céu, em ser transladado e estar no céu, o céu não é para pessoas inconformadas e insatisfeitas. Não é para essa classe de pessoa. O céu é para aqueles que estão satisfeitos e conformados e consolados com a palavra. E em seu coração ele não tem força para tomar partido entre A e B. Ele é sempre uma ovelha obediente, submissa o tempo todo. Porque ele tem que entrar, nós os cristãos temos que entrar em um domínio. Temos que ceder a um domínio. Já pararam para pensar nisso? Assim como a noiva sai dos poderes e domínios do seu pai, não é assim? E ela se rende ao domínio de um moço, de um rapaz, para ali tornarem uma família, um lar e até um reino. Então, quem é insatisfeito, quem não dá conta de ser dominado, não dá conta de ir para o céu. O céu é deixarmos esse mundo e nos transportar para um governo divino, para um domínio celestial, aonde eu não posso operar a minha força, porque eu tenho que perder a minha força e Deus tem que ser a nossa força. Eu tenho que perder o meu brilho para que Deus seja a minha luz. Então o povo está muito enganado, irmão, com relação ao céu, principalmente esses crentes de sangue quente, esses que não toleram nada, esses que não perdoam, esses que têm um jeito a fazer, esses que tomam logo uma posição. Porque que posição tomaríamos nós diante da posição já tomada de Deus para nós? Nós não temos que tomar nenhuma posição. Nós temos que ficar na posição que Deus nos colocou, posição de filhos, posição de uma pessoa completamente rendida à vontade de Deus. A gente prega sobre isso, irmão, e nunca consegue arranhar, como disse o profeta, nunca consegue arranhar o fundo da profundidade que tem essas coisas. Por quê? Porque o céu não é lugar para exigente. Porque senão nós vamos, eu já falei isso e continuo falando, porque senão nós vamos colocar defeito em tudo que nós vamos ver lá. O céu é lugar para aqueles que amam as coisas como elas são. Amém? Você fala, se aquilo fosse assim, se aquilo fosse assim. Quando você vê as pessoas assim, eles não vão ter condição de amar as coisas como elas são. Ah, eu só amo flores vermelhas, igual essa que está na blusa da irmã, e as amarelas, e as brancas.
Eu só amo a raça de pessoas brancas. E os morenos, irmão, e os outros que são tão bonitos quanto os brancos. Então, fica aquele crente dividido, fica fora do sincronismo que tem que ter. Ele tem que amar toda a natureza, ele tem que ter o coração aberto para amar tudo aquilo que Deus fez, porque ele também é um ser na grande variedade de Deus que foi amado por Deus, que é amado por Deus. Então, é uma coisa muito profunda, é muito tremenda. A gente, quando entra nisso, alguém pode pensar, mas a gente não pode conformar e amar e gostar das coisas que são erradas. Não, nós não estamos falando nesse tom. Nós estamos dizendo que nós devemos amar e gostar e ser conformado com as coisas como Deus fez. Tem coisa que é difícil de você aceitar, mas eu lembro quando Davi estava sendo apedrejado por Simei, ele disse: não é para cortar a cabeça do homem, eu compreendo que essas coisas tem que ter, deixa ele. Veja só, mas aqueles que foram deixados vieram também e queriam entrar, exatamente como as que vieram, e bateram na porta da arca. Noé, deixa-nos entrar, mas Deus fechou a porta por dentro. Melhor, Deus fechou a porta por fora, em uma trava que Noé não podia abrir pelo lado de dentro para ninguém entrar. Porque fazer a porta e abrir a porta, Noé deu conta de fazer. Agora, na hora de fechar, quem fechou foi Deus. Só vou abrir no tempo certo. E ó, amigo meu, um dia destes, Deus vai lhe dar sua chamada final. Então a porta vai ser fechada. Entre a misericórdia e o julgamento, não fique de fora. Entre agora, enquanto pode. Não dê atenção para que o mundo diz. Entre em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará com ele. Está vendo? Então esta virgem sábia foi embora antes da tribulação. Porque nós estamos vivendo, irmão, o mundo da insatisfação. Marido insatisfeito com a companheira, companheiro insatisfeito com o marido, filho insatisfeito com o pai, pai insatisfeito com o filho, empregado insatisfeito com o emprego, patrão insatisfeito com o funcionário, funcionário com o patrão, o povo insatisfeito com a política. E é o mundo da insatisfação. Agora entra a insatisfação da igreja. Aí começam, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Como que vamos? O irmão Elias falou aqui no início que nós deveríamos estar juntos, em um acordo para subir, em um acordo de arrebatamento. E o povo vai imigra de um lugar para o outro, imigram de um pastor para o outro. Aí fica naquele dizer, não, porque o pastor lá não tem alimento. Já viram falar? O pastor de lá alimenta melhor. Mas o que é o alimento da ovelha? É a palavra. E a palavra, irmão, foi estendida ao alcance de todo o rebanho. E qual é a satisfação da alma do eleito? A satisfação da alma do eleito é o Espírito Santo.
E a salvação, irmão, não vem por meio de sermões eloquentes. Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O negócio é que nós colocamos muito sobre nós para poder dizer que temos a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que creem. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Creio. Você foi batizado no nome dele? Sim, fui. Está em comunhão com ele? Sim. O que é que nós vamos fazer mais? Nós temos a vida eterna. Porque nós não podemos burocratizar e dificultar a vida eterna que Deus deu para todos aqueles que nele crê. É por isso que o profeta diz: naquele dia teremos surpresa, porque nós vamos ver pessoas lá que você nunca pensou que ela estaria lá, mas ele tinha fé em Deus, e Deus salva por meio da fé. De repente você fala: você aqui? Ah, rapaz, nunca nem dormi para sonhar que você ia estar aqui. Ele disse: pois não é de ver que eu estou? E você, então vai ter esse contato lá no céu, dessa admiração das pessoas que vão estar ali. Então Israel, quando o período da tribulação chegou ao Egito, não havia uma coisa que veio ao Egito. Os israelitas, porque eles estavam no lugar provido por Deus, gozem. Não teve nenhuma coisa que veio a Israel quando ele estava no Egito, quando o período da tribulação chegou. Israel estava em gozo. Nenhuma tribulação. Está vendo? O resto deles estavam na tribulação, mas eles não. Há um lugar para nós chamado goze espiritual, celestial. Um lugar que tribulação não nos alcança. Porque Israel estava bem aqui numa cidade, e o resto do Egito todo estava em tribulação terrível, perdendo animais, perdendo fazenda, perdendo filhos. Mas Israel estava em paz, porque dentro da cidade de Goze o juiz não podia atingir, havia uma proteção ali. Então nós precisamos ver essas coisas, irmão, de forma espiritual, porque senão ficamos, gente, nós estamos em um lugar que o juiz não pode nos atingir, nós estamos em Cristo. Quando o tempo passar e não for mais, e que Deus tiver que tomar o seu povo, Ele tomará todos aqueles que estiverem em Cristo. Amém. E agora todas estas coisas sendo sombra, elas têm que tipificar alguma coisa. E então, quando vemos a pré-vinda do Senhor, vemos como o povo andou naqueles dias, e vemos como o povo se tornou obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E assim que é hoje, os homens andando seguindo suas próprias concupiscências, ímpias, tornou-se a coisa. Desculpem-me esta expressão, minhas irmãs, mas chegou a um ponto de verdadeira decência, de verdadeira decência moral, ser uma coisa quase que do passado entre o nosso povo. Quando se coloca uma roupa decente, eles falam do passado, aquela ali. Virou a moda do passado, virou coisa do passado. Ela é das antigas, ele é dos antigos. É isso que o profeta fala, mas esse tempo é o tempo do fim. Lá no céu só vai ter os das antigas e os dos antigos, porque João viu lá só gente com roupa bonita, decente, vestido. Engraçado, no Éden não tinha roupa, né? E já no céu, no Éden restaurado, todos com roupa.
Que coisa boa, roupa foi Deus que deu. Uma pessoa que recusa usar roupa, ele está recusando um mandamento divino. Vá lá no princípio, quando Eva se sentiu nua e Noé estavam nu, Deus deu roupa para eles. Veja só, a verdadeira decência, isso aqui é o parágrafo 87 da mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Mas chegou ao ponto de verdadeira decência moral ser uma coisa quase que do passado entre o nosso povo. Ontem no hotel, eu ouvi um médico arrasando com uma moça lá. Ele subia a escada onde pude apertar sua mão. Todos no hotel estavam escutando, olhando. Havia uma moça lá usando estas roupinhas ímpias como calças compridas. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ele diz: é uma abominação nos olhos de Deus para uma mulher usar calças como um homem. É isto mesmo. E lá estava ela. E o médico disse: um aleijadinho, eu conheço, mas não consigo lembrar seu nome. Ele disse: você quer me dizer que a irmã a deixou entrar nesse hotel desse jeito? Disse: pois você é uma vergonha para o hospital, saia daqui. Um médico falou isso lá para uma pessoa. Eu disse: rapaz, quero apertar sua mão. Certamente que assim, o profeta amava ver as coisas corretas, né? E o profeta foi chamado de inimigo de mulher por causa desse comportamento dele. E alguém dizia: se você for na reunião do reverendo Brana, você toma cuidado, coloca um chapéu e esconde o cabelo cortado, porque logo ele vai passar para criticar esses comportamentos. E ele passava mesmo, ele não... Como foi que você chegou a passar pelaquela entrada? O médico falou. Porque outrora, antigamente, era proibido entrar em escola, em hospitais, em cartório, em fórum, nesses lugares era proibido entrar de camisa regata, de bermuda. Então, naquele tempo lá, esse hospital lá, onde estava esse médico, e tinha ainda essa moral. Como foi que você chegou a passar pelaquela entrada? Não tem vergonha de si mesma de entrar aqui vestida desse jeito? Agora, se for dizer isso hoje, hein? Como é que não fica a situação? Mas como é que nós vamos? Eu falei de estar em um comum acordo. Como que as pessoas vão estar em comum acordo com o céu, se elas recusam vestir como o céu, recusam andar como o céu? É por isso que eu tenho falado, o céu não é lugar para qualquer um, não. O céu é um lugar reservado, preparado para aqueles que têm condição espiritual de viver submissa à vontade divina de Deus. O que é que o Senhor quer que eu faça, eu farei. Isso é que tem que estar no coração do povo, da igreja. Porque eu disse, o céu, nós temos que nos portar para um domínio eterno, divino, de santidade, pureza e amor e graça, e não ser aquele exigente, não ser aquele conformado com as coisas erradas, mas não ser aquele exigente com tudo. Temos que aceitar o céu e as condições do céu para nós, porque muitas coisas vão mudar em nós. É por isso que vai dar certo.
que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Mas que Deus nos ajude através dessa palavra que acabamos de ouvir, agora e desde o início do programa, para nós provar e ver que o Senhor é bom e buscar aperfeiçoar as nossas vidas com a palavra, buscar a ser uma pessoa grata o tempo todo pelaquilo que Deus está fazendo por nós e está sempre apercebido a mensagem que nos foi entregue. Eu estava lendo um pouquinho só da mensagem aqui, o livro da vida do Cordeiro, Mateus 25, combina perfeitamente aqui, a partir desses parágrafos aqui, parágrafo 80, 81 e vai. É isso que nutre, é isso que alimenta nós. Isso é bom. Isso tira de nós todo o ranço, tira de nós toda a ira, leva a nós a um sentimento puro, a um pensamento correto, porque nós estamos rumando para uma transformação de tudo, onde todo o nosso pensamento será bom, toda a nossa vida será correta. Aqui é um ponto, irmão, da geração do novo homem, a geração da nova mulher, para o novo mundo, para uma nova terra, para um novo céu. Então é isso. Nós não temos que estar preocupados com A e com B. Eu sempre tenho falado, eu tenho que estar preocupado comigo. Quando o profeta disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se, colocou o próprio nome dele. Então, preocupemos com nós. Vamos entrar nesse sincronismo, porque Paulo disse assim, se a trombeta der o sonido incerto, a Bíblia diz uma coisa, a pessoa vive outra coisa diferente, ele está em sonido incerto com a palavra. A Bíblia requer santidade, pureza e amor. Então é para isso que nós temos que entrar. Santidade, pureza e amor. Buscar ser conformado com a porção que Deus tem nos dado, na igreja, em todos os aspectos da nossa vida e principalmente aqui, nesta igreja. Se você olhar em volta de você, você vê os dias de Noé. Se você olhar aqui dentro dessa igreja, olha por ali assim, volta, olha para cá, conta quantas pessoas tem, você está apreciando os dias de Noé. Tinha muito lugar dentro da arca, mas estavam igual aqui na igreja, estava vazio. Vocês sabiam disso? E Noé não estava desesperado por causa daquilo, não, ele estava consolado, conformado, porque ele estava buscando entender a vontade perfeita de Deus para as coisas. Até nisso você tem que ver. 8 pessoas, arca vazia, e animais tomando o lugar da humanidade. Agora você olha de novo, dias de Noé, né, pastor? Quantos tem no culto? 8 dias de Noé. 8, 10, 12, 15 dias de Noé. E se você estiver insatisfeito com a condição do dia, é porque ainda não compreendeu a revelação completa para o dia que nós estamos vivendo. Eu quero ser aquele, um dos que são contados como um 8 no dia de Noé. Então é assim, é simples assim. E o povo é quem burocratiza as coisas, mas Deus tem suas coisas todas simples. Amém? Então nós vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus pelo nosso culto, pelo louvor, pela pregação. Nós ouvimos vários pregadores nessa noite, ouvimos louvor tão perfeito, tão abençoado. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai.
E nesta noite eu oro com a igreja, juntamente com cada um aqui, para que o Senhor abra cada vez mais o nosso entendimento para compreender cada fase que nós vamos viver daqui para frente. Antes nós estávamos muito voltados para a festa, para ajuntamento, mas Senhor, essas coisas passaram de nós, e nós estamos aqui, e só queremos compreender as coisas de forma espiritual, não apenas intelectualmente, mas do coração, Senhor, compreender, entender, que a revelação completa de Tua Palavra nos alcance, porque muita gente se jactancia dizendo, a mensagem é a revelação, a Bíblia foi revelada. Oh Deus, como as pessoas se enganam. A Bíblia só pode ser revelada para aqueles que recebem o Espírito Santo, que faz as coisas claras, faz as coisas ser vistas, porque o Espírito Santo é diferente do raciocínio natural. Pai bendito, nós sabemos que o profeta de Deus se esforçou e trouxe a revelação de tudo, ainda dizia para a igreja, captem isso, porque ele via que as pessoas estavam em um nível e ele estava no outro. Pai, ajude a nós a entrar no nível do pregador William Branham, a receber o mesmo Espírito Santo na mesma proporção que ele recebeu, para poder compreender as coisas, não está questionando as coisas de Deus, nem perguntando para Deus por que o Senhor fez isso, mas dizendo, ó Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, me ajude a compreender as coisas e a entender, ó Deus, como que elas funcionam. Não era porque estava dentro do tabernáculo Branham que estava compreendendo as coisas. Muitas pessoas se levantavam no culto e iam embora, porque elas não tinham o Espírito Santo para poder assimilar e receber aquilo que o culto estava falando. Deus, tem misericórdia de nosso povo, de nossa igreja, e nos ajude a sair da carnalidade, do pensamento rasteiro, e nos aprofundar no pensamento revelado, pensamento profundo, através da mente de Cristo, como Paulo disse que nós teríamos. Assim abençoa teu povo em todos os lugares, abençoa o nosso tempo aqui, a continuidade de nossas vidas, ó Deus, a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa saúde, Pai. Vá diante de nós, ó Deus, abrindo o caminho para nós passar. Tira de nós, ó Deus, essas coisas pegajosas que não são corretas, e coloca em nós, ó Deus, a unção completa do Teu Santo Espírito, para que quando falarmos estas coisas, possamos entrar às profundidades delas, ó Deus, e ir até com Deus, ir nas profundidades de Deus, até que estejamos nadando de braçadas, Senhor. Tira-nos das rasuras da palavra e leva a nós à profundidade da mesma, pois nós queremos ser como Cristo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, dá uma noite abençoada a todos. O Senhor guarde a vida de cada um em segurança, que o anjo do Senhor esteja à porta da moradia de cada irmão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.